Eu acho que a gente consegue conversar já com a nossa analista Luísa Martins, que hoje está conosco aqui no Hora H. Uma honra, minha querida, receber você aqui. Bem-vinda. Luísa, que é uma das jornalistas mais experientes, especialistas na cobertura do Supremo Tribunal Federal. Luísa, você vai trazer um outro lado aqui nesse tema de abertura, que é a visão dos magistrados das outras cortes superiores. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Thaís. Um prazer estar aqui no Hora H. Ainda não tinha tido a oportunidade de te parabenizar por esse programa novo. Desejo muito sucesso e é um prazer estar aqui. Thaís, vamos lá. Havia ainda algum grau de dúvida sobre em que medida esse código de conduta era uma iniciativa ali exclusiva do ministro Edson Fachin ou se ele já tinha angariado algum tipo de apoio, se não entre os ministros do próprio Supremo, entre os magistrados, né, das outras cortes superiores, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, o próprio Superior Tribunal de Justiça e também o Superior Tribunal Militar. E hoje, a presidente do STM, o Superior Tribunal Militar, que é a ministra Maria Elizabeth Rocha, recebeu alguns jornalistas para uma conversa ali de fim de ano e falou um pouco sobre isso, defendendo esse código de conduta como um dever cívico, né? E disse que esse assunto já foi levado por Fachin em uma reunião com os presidentes desses tribunais superiores aqui do Brasil e que todos foram favoráveis, né? Todos apoiaram o presidente do STF, que é o presidente do Poder Judiciário como um todo, né, Thaís, para implementar esse código de ética, né, ou código de conduta, como se convencionou chamar. Inclusive, segundo a ministra Maria Elizabeth, Thaís, essa reunião ocorreu antes mesmo de esses casos envolvendo ministros do STF e investigações sobre as fraudes financeiras do Banco Master, e isso foi levado por Fachin já no início da sua gestão. No próprio discurso de posse dele como presidente do STF, ele chegou a falar, né, sobre a necessidade de se estabelecerem essas regras, né, essas diretrizes para evitar ruídos e para dar a maior transparência possível a essas questões envolvendo remuneração por participação em eventos, como você vinha trazendo, a própria conduta dos ministros, as posturas em críticas que fazem a visões jurídicas diferentes das suas. O que a gente costuma ver ali, aqueles bate-bocas que acontecem na sessão plenária, até isso seria de alguma maneira regulamentado para que se evite, né, novas imagens aí que acabem viralizando e fragilizando a unidade, né, a institucionalidade ali do tribunal e também, como você também trouxe, né, Thaís, essa questão envolvendo o recebimento de presentes, cortesias, um parâmetro ali escrito, né, uma regra que possa realmente ser levada, né, como uma norma pelos magistrados, não só do STF, mas de todas essas cortes superiores que eu citei. A ministra Luísa, claro, deixa eu só te interromper aqui para te perguntar, também quero te ouvir sobre a resistência que já é sentida no próprio Supremo, tanto do conteúdo quanto da forma. E aqui tem um ponto importante, e que eu acho que esse manifesto público provoca esse debate, que é a conexão que o STF tem que ter com todo o valor institucional possível, que eu acho que é disso que nós estamos falando aqui, da conservação institucional das instâncias dos poderes do Brasil, há uma preocupação aqui exatamente da percepção de como o STF atua. Então, ou de que o STF estaria se desconectando da sociedade brasileira, sem dar respostas, sem agir com transparência e por aí vai. Que tipo de resistência você consegue sentir? Claramente, da presidente do Superior Tribunal Militar não há, mas dentro do STF, que tipo de resistência você já conseguiu sentir e perceber? Thaís, eu acho que essas notícias que vieram à tona, né, a gente trouxe aqui na CNN Brasil, o episódio envolvendo Dias Toffoli no jatinho ali, junto com um advogado do caso da investigação do Banco Master, também essas questões envolvendo parentes ali de ministros do Supremo que atuam em vários processos, como advogados, por exemplo. Isso tudo traz à tona, né, pelo menos perante a sociedade, essa necessidade de algum tipo de regulamentação em relação a essas posturas dos
magistrados brasileiros. Dentro do Supremo, como trouxe até o nosso analista Theo Cury, inclusive aqui no Hora H, Thaís, é uma resistência silenciosa. Ninguém quer colocar a cara a tapa e dizer publicamente que é contra um código de ética no STF. Mas internamente há sim uma série de resistências, porque entendem que isso jogar é como se fosse jogar os ministros aos leões, né? Colocar ali os ministros expostos à opinião pública em um momento em que o STF continua sendo alvo, né, de muitos ataques, de muitas críticas essas, muitas delas justas, outras nem tanto, mas de qualquer maneira há um temor por parte de alguns ministros do Supremo que esse código acabe colocando mais lenha nessa fogueira e que talvez fosse o caso de o ministro Edson Fachin deixar essa poeira baixar para que isso seja talvez mais palatável ali e possa ser aprovado, por exemplo, em uma sessão administrativa ali no próprio STF, né, Thaís? Isso eu estava ouvindo hoje em algumas conversas, que possivelmente se Fachin levasse esse código para ser aprovado hoje numa sessão administrativa do STF, ele talvez não tivesse apoio da maioria para instituir isso, não porque os ministros entendam que não deve haver um código, mas porque outras normas já colocam isso. Existem uma série de diretrizes que já foram colocadas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. A própria Lei Orgânica da Magistratura prevê, em alguns pontos, né, algumas regras que, né, já dariam conta do recado, vamos colocar assim, que então não seria necessário o Supremo julgar isso para se colocar ali exposto para a sociedade. De qualquer maneira, é algo muito importante e que Fachin tem ali, sim, o apoio dos ministros do tribunal, como a ministra do STM, que disse uma frase muito interessante, né? Ela disse: não é uma questão de moralismo barato, é um dever cívico e que o pior tipo de corrupção que pode existir é a corrupção de um juiz, que é ali a figura responsável, né, por auxiliar alguém quando o Estado já fechou as portas para essa pessoa. Então, ela fez essa análise e deu esse indicativo de que, entre os presidentes das cortes, tem apoio. Se tem apoio dentro do próprio Supremo, Thaís, é outra história. Luísa, esse ponto é delicado, sim, e nós estamos travando esse debate aqui, tendo o cuidado de tratar o Supremo, de novo, eu vou repetir essa palavra, com a sua devida institucionalidade. Então, o paradoxo que você traz aqui, que é o receio de que os ministros sejam jogados ali em praça pública e tal, a grande pergunta é, será que essa encruzilhada já não chegou? E o debate, portanto, deveria já ter sido antecipado, né? O que mais precisaria acontecer para que uma resposta viesse? Essa que talvez é a pergunta retórica que eu deixo aqui no ar. Luísa Martins, participação hoje no Hora H. Eu já volto com você, Luísa.